A morte do rei Robert Baratheon é um dos pontos centrais da história das Crônicas de Gelo e Fogo. Com o rei morto, o Ned Stark acabou ficando numa situação frágil como mão do rei em Porto Real, foi preso e morto, e o rei Joffrey Baratheon acabou sendo coroado. Mas isso apenas desencadeou a Guerra dos Cinco Reis, que marca boa parte da narrativa dos livros. Contudo, o mais curioso é que a morte do Robert, embora pareça acidental no primeiro momento, foi articulada pela sua esposa, a rainha Cersei. Só que o jeito que ela faz essa articulação da morte do Robert é quase bobo. A Cersei ordena que o Lancel Lannister, o escudeiro do rei, dê um vinho mais pesado para o Robert durante a sua caçada, o que deixa o rei mais bêbado do que o ideal e faz com que ele morra ao tentar matar um javali. Claro, a Cersei precisava ser bastante discreta para tentar matar o rei, mas tudo o que ela fez foi basicamente usar o vinho para embebedar o rei e deixar que o javali decidisse o destino da sua vida e de toda a sua família. Ela não colocou um veneno a mais no vinho para deixar o rei dopado ou algo do tipo. Ela só usou vinho forte mesmo. Ou seja, esse plano da Cersei podia ter dado muito errado. Talvez o Robert não ficasse tão bêbado, talvez o Robert decidisse não beber tanto, talvez mesmo bêbado o javali fugisse dele e não o matasse. Tudo podia ter dado errado. Então, nesse caso, se o plano tivesse dado errado, se o Robert sobrevivesse ao javali, o que teria acontecido? Bom, é justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Bom, como eu trouxe aqui, a morte do Robert é um dos pilares da Guerra dos Cinco Reis e da maior parte do enredo dos 5 livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Ou pelo menos os 4 livros, né, a partir de Fúria dos Reis. Ou seja, sem o Robert morto, tudo teria sido diferente. A gente veria basicamente outra história. Então, aqui, para pensar o que teria acontecido se o Robert morresse, eu não vou explorar todos os caminhos possíveis, porque eles são basicamente infinitos. Eu vou seguir mais ou menos uma linha que eu acredito ser mais plausível e que faça mais sentido. E nos comentários vocês podem corroborar com as minhas ideias, complementar as coisas que eu trouxe aqui ou discordar de mim, trazendo uma outra versão alternativa, beleza? Então vamos lá. Bom, o primeiro ponto é que eu acredito que se o Robert voltasse da caçada do javali, a primeira coisa que precisaria acontecer é o Ned convencer o Robert sobre a bastardia dos filhos da Cersei. Porque vamos lembrar que o Ned não tinha nenhuma prova cabal para comprovar, ele não tinha nenhum exame de paternidade, nem nada do tipo para provar, sem nenhuma dúvida, que os filhos da Cersei eram bastardos. O que ele tinha eram algumas provas circunstanciais e dependeria do bom senso do Robert em acreditar ou não. Eu acredito que o Robert iria acreditar. Primeiro porque o Robert não tinha motivos para confiar tanto na Cersei. Pode ser que o que pesasse mais é o ego do Robert, dele ficar contrariado com a ideia de ter sido enganado por anos e anos pela Cersei, de ter sido feito de corno pela Cersei durante décadas. Talvez isso fizesse com que ele negasse a situação. Afinal, negação muitas vezes é um dos primeiros sintomas desse tipo de situação. Mas eu acredito que com o Ned explicando tudo pra ele, com o Ned apresentando toda a sua investigação, suas evidências e, mais importante, com o Ned apresentando o Gendry, os outros bastardos que viviam em Porto Real e talvez trazendo o Edric Storm para mostrar pro Robert a questão da genética dos cabelos, talvez depois de negar um pouco, o Robert realmente acreditasse no Ned e ficasse convencido de que a Cersei traiu ele com o Jaime e que seus filhos eram bastardos. A partir daí, o ponto central é o que a Cersei iria fazer. Porque vamos lembrar que antes de voltar da sua caçada, o Ned Stark foi até a Cersei e falou pra ela que sabia de tudo e queria contar pro Robert. Inclusive, dando a opção pra Cersei de pegar os seus filhos e fugir pra Rochedo do Castle, fugindo da ira do Robert. Eu vi algumas pessoas teorizando sobre o que aconteceria se o Robert não morresse, e a maior parte das pessoas aborda a situação pensando que o Robert iria imediatamente matar a Cersei e que iria imediatamente matar os filhos dela, ou prender a Cersei de alguma forma. Mas vale lembrar que o Ned Stark deu pra Cersei a chance dela fugir. Isso acontece antes do Robert voltar. Então é muito improvável um cenário em que o Robert voltasse da caçada e a Cersei não fugisse. Eu acredito que a Cersei talvez tentasse matar o Robert uma última vez, uma última decisão desesperada, talvez de uma forma muito mais aberta. Por exemplo, o Robert voltando da caçada e a Cersei contratar um mercenário para dar um tiro de besta do Robert de uma certa distância,
algo que poderia dar muito errado, mas uma última realmente ação desesperada dela. Então eu acredito que a Cersei tentaria, mas eu não acredito que, falhada essa última tentativa e o Robert sobrevivendo de qualquer jeito, eu duvido que ela ficasse em Porto Real. Eu acredito que a Cersei iria imediatamente fugir para Rochedo Casterly com os seus filhos. E vale lembrar, a Cersei tinha bastante homens em Porto Real. Não só parte da patrulha da cidade poderia ter sido comprado para ajudá-la na sua fuga, como a Cersei tinha os próprios homens Lannisters que ficavam na Fortaleza Vermelha, que inclusive foram suficientes para matar todos os homens Starks que tinham na Fortaleza. Então eu acredito que a Cersei tinha recursos e poder suficiente para conseguir escapar da Fortaleza Vermelha. A gente também sabe que o próprio Stannis conseguiu meio que zarpar sem ninguém perceber da Fortaleza Vermelha, quando soube da morte de Jon Arryn. A gente sabe que o Renly Baratheon, uma vez que o Robert morre e o Ned recusa a ajuda do Renly para prender o Joffrey, isso na história principal, o Renly também foge sem nenhum problema com mais de 100 homens. Então fugir da Fortaleza Vermelha não parece ser exatamente um problema caso você tenha os recursos necessários. E a Cersei tinha. Então eu não vejo um cenário em que a Cersei fosse morta pelo Robert ou presa. Eu acho que ela ia conseguir pegar os filhos e fugir. E aqui, obviamente, o cenário seria guerra. O Robert iria imediatamente pedir uma anulação do casamento dele com a Cersei. E como eu disse, não existe divórcio nas Crônicas de Gelo e Fogo, mas existe anulação de casamento. Isso faz com que o casamento da Cersei com o Robert é como se nunca tivesse acontecido e imediatamente tira a legitimidade dos filhos dela. É por isso que quando a gente fala sobre o Rhaegar e a Elia Martell, a ideia de que o Rhaegar casou com a Lyanna escondido não faz sentido, porque não existe divórcio e nem poligamia em Westeros, pelas leis do rei Jaehaerys, pelas leis da fé. Então não teria como o Rhaegar ter se casado 2 vezes ou se divorciado da Elia Martell sem que ele tivesse deserdado os seus outros 2 filhos, o que não parece que era o objetivo do Rhaegar. Agora, nesse caso aqui, o Robert com certeza iria querer a anulação do casamento, deserdando o Joffrey, o Tommen e a Myrcella e anulando seu casamento com a Cersei. Provavelmente o Robert iria tentar espalhar para todo mundo a verdade, dizendo que a Cersei traiu ele, que ela e o Jaime fizeram filhos bastardos, rolou incesto e tudo mais. Só que claro que isso teria uma resposta muito direta do Tyrion Lannister. Queria negar todas essas acusações e eu acredito que o Tyrion iria coroar o Joffrey como rei exilado no Rochedo. Talvez com uma narrativa de golpe de estado da parte do Ned Stark e do Stannis, dizendo que o rei Robert morreu pro Javali, contando uma história mentirosa, que o rei Robert morreu, foi substituído. A gente vê essas histórias até no dia de hoje, então acho que em Westeros seria super plausível criar uma história assim, ou dizendo que o rei Robert foi manipulado por uma mentira pelo Ned Stark e pelo Stannis Baratheon. Poderia usar o argumento de que a Catelyn sequestrou o Tyrion nas terras fluviais, já com o objetivo de acuar a casa Lannister. Então foi tudo uma conspiração anti-Lannister e anti-Rei Joffrey por parte do Ned Stark e do Stannis Baratheon. Poderiam até falar que foi o Ned Stark e o Stannis Baratheon que planejaram a morte do Jon Arryn e que o Jon Arryn queria ajudar o Joffrey a ser coroado rei. A gente sabe que tudo isso seria mentiras, mas tem um analista, um professor de geografia, de geopolítica, que tem um canal aqui no YouTube, professor Ricardo Marcílio, se não me engano. Eu gosto de acompanhar ele porque ele faz vídeo todo dia sobre a geopolítica conturbada do mundo, e sempre que ele tá falando sobre guerra, ele tem uma frase que ele diz que na guerra a primeira morte é a da verdade. Então, numa guerra, a verdade vai embora muito rápido. E eu acredito que seria o caso aqui, o Tyrion iria contar uma grande lorota, uma grande mentira, e usar os seus recursos para espalhar, para dizer que o Joffrey é a vítima, que a Cersei e o Jaime são a vítima, e que o Joffrey é o rei que está sofrendo uma conspiração. E vamos lembrar que já existia um cenário de guerra, afinal, o Tyrion já tinha sido sequestrado pela Catelyn e o Montanha já estava fazendo ataques secretos nas terras fluviais. Obviamente, ninguém sabia que era o Montanha, porque ele não estava usando bandeiras, ele só foi reconhecido por conta do tamanho dele, mas também o Tyrion poderia contar uma mentira, dizendo que, na verdade, foi uma manipulação, que nem era o Montanha mesmo, que foram os próprios Starks que atacaram as terras fluviais para já gerar esse cenário de conflito e acusar os Lannisters injustamente. Porém, nesse cenário aqui, a gente tem, então, uma guerra no qual Porto Real, com o rei Robert, com as Terras da Coroa, com a Casa Baratheon, a partir do Renly e do Stannis, e os Starks estão juntos num combate contra os Lannisters. Inclusive, é isso que o Ned Stark espera. Quando ele dá pra Cersei a chance dela ir embora pro Rochedo, ele considera que ela vai poder fugir, os filhos dela vão ficar em segurança, e que é muito provável que o Tyrion comece uma guerra.
mas que daí ele e o Robert iriam lutar juntos contra os Lannisters e colocar o Tywin no lugar dele. A gente tem que pensar aqui que o Tywin ficaria muito acuado nesse cenário de guerra, mas que eu não acredito que a guerra se desenvolveria do mesmo jeito que aconteceu a Guerra dos Cinco Reis. Eu acredito que a gente teria algumas alianças diferentes e alguns cenários diferentes. O primeiro cenário que talvez mudasse um pouco é a gente pensar se o Tyrion conseguiria voltar pro Rochedo em segurança, porque as coisas acontecem num ritmo um pouco diferente, uma vez que o Tyrion é preso, que o Robert morre, que ele volta. Mas eu acredito que o Tyrion teria mais ou menos o mesmo julgamento no Vale de Arryn e voltaria pro Rochedo para participar da guerra junto com o seu pai. Também acho que o Jaime ficaria mais próximo do Tywin e não teria aquelas atitudes tão precipitadas de atacar Corre Hill como acabou acontecendo na Guerra dos Cinco Reis. Então a gente teria basicamente todos os Lannisters no Rochedo, o Joffrey coroado como rei do Rochedo, com essa narrativa do Tywin de conspiração, de vítima, de golpe de estado por parte dos Starks e dos Baratheon. Do lado do rei Robert, o Robert com certeza estaria em fúria, ansiando pela guerra, afinal ele sabe que o Robert é um péssimo rei, mas um ótimo guerreiro, e que tudo que ele queria é um motivo para ir em combate. Acredito que o Stannis e o Renly não teriam motivos para se rebelar contra o Robert. Afinal, o Stannis só se declara rei porque ele acredita que o Joffrey é bastardo e que ele é o herdeiro legítimo. De fato, ele é. E o Renly se declara rei porque o Renly não sabe que o Joffrey é bastardo. Não sabe dessa história, ele não acredita nessa história. Então ele acha que o Stannis também tá dando um golpe no Joffrey. E daí ele sentiu que ele tinha direito de também dar um golpe. E como ele era mais carismático, pra ele passar na frente do Stannis, um golpe por golpe, ladrão que rouba ladrão, tá tudo igual, roubando as coroas. Então, com o Robert vivo, não acho que nem o Renly nem o Stannis iriam se voltar contra o irmão. Acho que ambos eram leais ao Robert de certa forma. E aqui, um detalhe que eu acho que num cenário em que o Tywin criasse toda essa narrativa de conspiração e de vítima por parte da Cersei e do Joffrey, eu acredito que ele poderia até convencer a Cersei a pedir um julgamento por combate. Ou seja, a ir para uma narrativa de eu sou tão justa, eu acredito tanto na minha verdade, que eu peço um julgamento por combate para responder pelos meus crimes, para responder essas acusações de incesto. Por que ela faria isso? Porque o julgamento por combate é uma ferramenta na qual supostamente os deuses julgam se a pessoa está certa ou errada. Ou seja, é uma ferramenta que tem um tom de moralidade. E no caso da Cersei, o campeão dela seria o Jaime Lannister, vivo o maior guerreiro que tem ali nessa época em Westeros. Se a Cersei pedisse o julgamento por combate, com certeza o Robert iria querer aceitar, para ele mesmo lutar contra o Jaime. Mas o Robert tá totalmente fora de forma. Então, o Robert lutar contra o Jaime teria grandes chances do Jaime vencer. Afinal, a gente tá falando do Jaime Lannister no seu ápice e no Robert no seu pior momento. Então, eu acho que o Jaime, ainda mais lutando pela sua vida, pela vida dos seus sobrinhos filhos, pela vida da Cersei, ele iria lutar com tudo. De fato, o Robert teria toda a fúria dele, mas os anos fora de combate, os anos fora de forma, iriam pesar muito contra o rei Robert. Os anos de bebedeira, exato. Então, eu acredito que o Jaime teria muita vantagem. Ou seja, seria perfeito pra Cersei, porque se o Jaime vence o Robert, mata ele num julgamento por combate e é decidido, o Joffrey é coroado rei e a gente tem uma narrativa muito favorável aos Lannisters, que houve realmente um golpe de estado por parte do Ned Stark. Toda a teoria da conspiração do Tywin que eu criei aqui seria confirmado caso o Jaime vencesse o julgamento por combate em cima do Robert. Claro, não precisava ser o Robert a lutar, poderia ser o Sir Barristan Selmy, por exemplo, um outro grande guerreiro da Guarda Real. Mas, nesse caso, eu acho que o Jaime contra o Sir Barristan Selmy seria uma luta mais equilibrada, seria uma luta mais próxima, mas eu acho que ainda assim seria muito arriscado. Porque a gente também tá falando do Sir Barristan, beleza, na minha opinião, o maior cavaleiro da história de Westeros, mais competente guerreiro, mas também tá já bem idoso. Talvez a juventude pesasse pro lado do Jaime. Ou seja, eu acho que se a Cersei pedisse o julgamento por combate, o Ned Stark e o Stannis iriam convencer o Robert a não aceitar. Iriam fazer todo o possível para impedir que o Robert aceitasse. Porque eles não teriam nada a ganhar com isso. Porque numa guerra, o Robert tem vantagem contra os Lannisters. Afinal, tem mais aliados. Mas o julgamento por combate, no X1, seria muito, muito arriscado, seria 50 por 50% de chance para cada lado.
Então, com certeza, eles tentariam convencer o Robert a não seguir por esse caminho. Seria difícil, afinal o Robert é extremamente impossível, mas seria o plano ideal, né? Não arriscar tudo. E eu penso isso até vendo o capítulo do Stannis em A Fúria dos Reis, onde o castelão de Ponta Tempestade, o Sir Courtenay Penrose, para libertar o castelo, oferece um julgamento por combate. Inclusive tira a luva, dá um tapa de luva na cara do Stannis, na frente de todos os vassalos do Stannis, oferece julgamento por combate, e vários dos cavaleiros do Stannis querem aceitar. Mas o Stannis nega e prefere usar a magia da Melisandre, porque ele sabe que arriscar tudo no julgamento por combate seria muito perigoso. Enfim, e aqui, como o Robert teria vantagem numa possível guerra contra os Lannisters? Os Lannisters têm muito mais dinheiro, um exército maior, possivelmente só eles, por conta própria, né, a casa que talvez consiga reunir o exército mais poderoso, em comparação até com os Martell, porque também consegue contratar muitos mercenários e tal. Mas aqui a gente teria um sistema de alianças que favoreceria o rei Robert. Por exemplo, a gente sabe que já existia um plano do Renly em casar o Robert com a Margaery Tyrell. E uma vez que o Robert tivesse anulado seu casamento com a Margaery, eu acho que poderia acontecer rapidamente um casamento entre o Robert e a Margaery. Eu vi na internet algumas pessoas discutindo o que aconteceria se o Robert não morresse, e algumas defendem que o Robert não se casaria com a Margaery, porque o Robert estaria muito nesse modo guerra, modo kill, ele não ia ligar para casamento. Mas eu acho que não faz sentido pensar nisso, porque politicamente seria muito ideal que o Robert se casasse com a Margaery. E eu também acho que do lado do ego, por mais que o Robert queira ser esse guerreiro, no modo kill e ir pra guerra o quanto antes, casar com a Margaery não impediria ele disso. Seria, sei lá, atrasar um dia pra fazer o casamento. E o Robert estaria com o ego ferido. Afinal, a Cersei corneou ele por 15 anos. Então ele se casar agora com uma nova esposa, mais jovem que a Cersei, que é considerada uma das mulheres mais bonitas do reino, eu acho que serviria também para afagar um pouco o ego do rei Robert, que a gente sabe que é muito grande. Então, acho que esse casamento faria sentido também desse lado pessoal do Robert, e politicamente traria os Martell para lutar junto com o Trono de Ferro, colocaria a Margaery como rainha, que já era plano do Renly e do Loras Tyrell há muito tempo, então faria todo sentido. A gente ainda poderia ter uma aliança da Sansa se casando com Willas Tyrell, que a gente vê essa proposta acontecendo durante os livros das crônicas. A Olenna Tyrell tem essa ideia de casar a Sansa com Willas, mas é impedida pelo Tyrion Lannister. Mas aqui a gente poderia ver a Sansa se casando com Willas, ou talvez até um cenário em que a Sansa se casasse com o príncipe Trystane, que nos livros acaba se casando em promessa de casamento com a Myrcella Baratheon. Mas como aqui a gente tá vendo esse cenário em que a Myrcella é deserdada, seria mais plausível a Sansa se casar com Willas ou com Trystane. De qualquer jeito, eu acho que faria mais sentido casar a Sansa com Willas e Dorne se manter neutra durante a história. Dorne e o Vale de Arryn eu acho que continuariam neutros, assim como ficaram durante a Guerra dos Cinco Reis. Então a gente veria o Trono de Ferro em aliança provavelmente com as Terras Fluviais, então Terras da Coroa, Terras Fluviais, Ponta Tempestade, as Terras da Tempestade e a Campina, e o Norte numa aliança contra os Lannisters. Também não vejo o Norte se mobilizando de forma integral como aconteceu na Guerra dos Cinco Reis, porque ali havia muito mais necessidade de libertar o Ned Stark e de responder aos Lannisters e até de ajudar as Terras Fluviais. Com essa aliança das Terras da Tempestade com a Campina, com as Terras da Coroa, eu não vejo uma necessidade tão grande do Norte se mobilizar em 20, 30 mil homens para descer para o Sul. Eu acho que não seria necessário. Para lutar contra os Lannisters, as forças da Campina e das Terras da Tempestade e das Terras da Coroa já seria mais que o suficiente para peitar o Tênis, das Terras Fluviais também. Então, não vejo o Norte descendo para a guerra. Mas, talvez para garantir isso, do outro lado da moeda, eu acho que o Tywin poderia tentar conseguir convencer o Balon Greyjoy a atacar o Norte ou Vila Velha. A gente sabe que nos livros, durante a Guerra dos Cinco Reis, os Nascidos de Ferro atacam tanto o Norte, e até chegam a tomar Fosso Cailin em Porto Real, quanto também atacam Vila Velha depois com o Euron, né? Na verdade, atacam as Ilhas Escudos e estão descendo para Vila Velha. Eu acho que o Tywin poderia tentar negociar com o Balon Greyjoy uma aliança. Não seria fácil, porque os Nascidos de Ferro não têm um bom histórico de relação com os Lannisters, então não sei se faria tanto sentido, mas num cenário em que o Balon não pudesse se declarar rei por conta própria, talvez se aliar aos Lannisters fizesse muito sentido. Pelo menos uma neutralidade com os Lannisters para fazer com que os Nascidos de Ferro atacassem o Winterfell, eu acho que faria sentido, poderia dar certo. Então nesse cenário eu vejo o Tywin conseguindo convencer o Balon Greyjoy a seguir esse plano, que é o que ele segue na Guerra dos Cinco Reis, de atacar o Norte e tentar causar caos no Norte. E aí eu acho que a melhor defesa pro Lannister seria tentar convencer as pequenas casas dos territórios
a se rebelarem contra os seus senhores. Então tentar convencer os Bolton a iniciarem uma rebelião no norte contra os Starks, tentar convencer os Frey a se rebelarem contra os Tully e assim por diante. Tentar ir para casas específicas da Campina, das Terras Fluviais, do Norte, das Terras da Tempestade e tentar subornar essa galera para criar rebeliões, criar problemas na Aliança do Trono de Ferro. Pensar mais ou menos no cenário que aconteceu durante as rebeliões Blackfyre e até durante a Dança dos Dragões. Durante a Dança dos Dragões, as casas acabaram se dividindo, muitas vezes as casas menores apoiando um rei ou outro. Até em House of the Dragon, eu acho que um acerto da segunda temporada foi como eles mostraram que as terras fluviais ficaram muito divididas, né? Os Tully ficaram neutros e as terras fluviais, cada senhor foi para um caminho. É a mesma coisa a Campina. Os Tyrell ficaram neutros e cada senhor foi para um caminho. Aqui, os grandes senhores não estariam neutros, mas eu acho que o Tywin poderia ainda assim conseguir fazer algumas casas se voltarem contra os seus senhores. Durante as rebeliões Blackfyre também é dito que metade do reino apoiou os Blackfyre, porém nenhuma grande casa apoiou os Blackfyre. Então foram as casas menores, metade das casas menores do reino apoiaram os Blackfyre. Talvez o Tywin, com essa narrativa de golpe, de conspiração, com subornos e com ameaças, talvez conseguisse convencer algumas casas do norte, da Campina, das Terras Fluviais e das Terras da Tempestade a se voltarem contra os seus senhores e tentar criar rebeliões internas para prejudicar, né, as situações ali da Aliança do Trono de Ferro e do Rei Robert. Até porque durante a Guerra dos Cinco Reis a gente vê isso. Por mais que exista esse sistema de suzerania e vassalagem, não necessariamente as casas correm para ajudar os seus senhores. Os próprios Frey são um exemplo. Os Frey não queriam permitir que o Robb Stark passasse, mesmo que fosse para ajudar a correr rio. Os Frey falaram, não, eu tenho meu próprio preço, eu tenho minha própria condição. Do mesmo jeito, as casas das Terras da Tempestade, era meio incerto se eles deveriam ou não se aliar ao Stannis ou ao Renly. E aos montes eles preferiram se aliar ao Renly. Porque havia no Renly mais simpatia, embora o Stannis fosse o irmão mais velho, mas o Renly era o Senhor da Puta Tempestade, então a lealdade era muito incerta. E até quando o Renly morre, várias casas da Campina apoiam o Stannis, mesmo que não houvesse uma razão clara do porquê que eles tinham que apoiar o Stannis. Não seria melhor manter a lealdade ao Rei Joffrey? Ou seguir os Tyrell, que não apoiaram o Stannis? Então, essas lealdades, elas não funcionam 100%. E a gente vê, de fato, os Bolton e outras casas se voltando contra os Starks depois. Então, o Tywin poderia tentar fomentar um pouco essas rivalidades. Além disso, além de talvez o Norte ter que lidar com uma invasão do Balon Greyjoy, dos Nascidos de Ferro, também é de se pensar que em algum momento o Norte teria que lidar com a invasão do Mace Rider, que nos livros foi resolvida pelo Stannis quando ele perdeu a Batalha do Água Negra. Aqui a gente não teria provavelmente a Batalha do Água Negra e o Norte não iria descer com toda a sua força para o sul. Então o Norte ficaria meio amarrado em tanto defender as terras contra o Balon Greyjoy, defender a muralha do exército do Mace Rider e talvez também defender de possíveis rebeliões internas que o Tywin poderia tentar fomentar. E não só isso, vamos lembrar que o Tywin, para sobreviver a essa guerra, além de tentar fomentar crises e rebeliões entre os vassalos dos seus inimigos, ele também poderia tentar criar uma estratégia de guerrilha e de bastante defesa nas terras ocidentais para tentar resistir o máximo possível de tempo e segurar os seus domínios, enquanto também poderia contratar exércitos mercenários muito grandes vindos de Essos, como a Companhia Dourada, talvez contratar forças vindas de Bravos, como uma frota naval de Bravos para tentar atacar Porto Real. Haveria muitas chances do Tywin negociar com Essos algumas alianças para também tentar prejudicar o Trono de Ferro. E eu falo isso porque, olhando as divisões de alianças, parece que seria impossível o Tywin Lannister sobreviver a uma guerra contra o Robert e todos os seus aliados. Mas eu acho que ele poderia sim criar uma grande resistência e criar muitas dificuldades. A gente está falando do Tywin Lannister, que é o homem mais militarmente competente de Westeros e o mais rico. Isso são duas qualidades e que seria um cara disposto a fazer tudo para vencer. Então seria um cenário em que seria muito difícil. Seria um cachorro acuado e o cachorro acuado é o momento que ele está mais violento. Além disso, vamos lembrar que o cenário do Rei Robert, por mais que ele tivesse mais exércitos e mais aliados, teria algumas complicações. Por exemplo, o próprio Robert iria querer lutar na linha de frente. E isso poderia ser muito custoso, afinal, na linha de frente, o Robert, fora de forma, ele poderia morrer a qualquer momento. Durante uma batalha, uma flecha poderia, do nada, matar ele. Ele poderia infeccionar um arranhão que ele recebeu na mão, infeccionar e morrer. Ele morreu por um javali, ou seja, durante uma batalha, qualquer corte, qualquer cenário, ele poderia acabar morrendo por acidente.
Claro, ele era um guerreiro muito temido, mas estaria fora de forma, e mesmo um guerreiro muito temido, no meio da batalha, pode acabar sendo morto. E eu acredito que o Tywin teria todo custo a sacrificar, às vezes, algumas batalhas, talvez perder grandes exércitos, tudo numa estratégia de tentar atrair o Robert para uma armadilha e tentar fazer com que ele fosse morto. Acho que esse seria o plano do Tywin. Talvez até contratando assassinos sem rostos para matar o Robert no meio do campo de batalha ou num outro cenário. O Tywin com certeza frequentemente enviaria assassinos para tentar no meio de um acampamento militar, tentar chegar no Robert e matar ele. Esse seria o plano do Tywin. Até porque seria conivente com o seu discurso. E com o Robert morto, a aliança do Trono de Ferro já se enfraqueceria muito. Porque vamos pensar que o Robert está casado com a Marjorie Tyrell. Caso ele fosse morto, no máximo, a Marjorie estaria grávida dele. Será que haveria uma aliança do Trono de Ferro para esperar o bebê da Marjorie nascer? Ou será que daí, nesse caso, o Stannis e o Renly já não iriam enfraquecer a lealdade deles e eles já não iriam querer ser herdeiro do Robert? E mais, o Robert coloca um bebê na barriga da Marjorie, vai pra batalha, morre. E o filho dela é uma menina. Aí, as forças do Trono de Ferro vão lutar agora por uma rainha? Ou vai ser uma aliança pró-Stannis, que seria o herdeiro em sequência do Robert? Será que todos os Lords de Westeros iriam lutar pelo Stannis com o mesmo fervor, com a mesma intensidade do que lutariam pelo Robert? Ou seja, o Robert morrendo no meio do campo de batalha já enfraqueceria de qualquer jeito a pretensão do Trono de Ferro, do Stannis ou de um filho da Marjorie. E tem muita gente que diz que, possivelmente, o Robert poderia casar com a Marjorie, botar um bebê nela, e quando fosse pra batalha, ele poderia até legitimar o Edric Storm, pra colocar ele como seu herdeiro, caso o filho da Marjorie fosse uma menina, por exemplo. Mas nesse caso, vamos supor, a Marjorie tem uma menina, o Edric Storm se torna rei. Será que os lords iriam lutar por um bastardo? Mesmo um bastardo legitimado, que bastardo é a coisa que mais sofre preconceito em Westeros, eu acho que isso também já enfraqueceria uma possível aliança. E eu acho que até a gente poderia ver essa aliança pelo Trono de Ferro se quebrando. Mesmo que a Marjorie tenha uma filha menina, por exemplo, eu acho que a Campina iria querer lutar por ela, por essa rainha, filha da Marjorie e do Robert, enquanto já o Stannis ou o Renly poderiam fragmentar suas alianças para lutar por si próprios ou pelo Edric Storm. E aí, de um cenário de Lannisters contra Rei Robert, a gente já teria uma guerra dos Lannisters com o Rei Joffrey como Rei do Rochedo, lutando contra os Tyrell, que estão apoiando a Marjorie e seus filhos, e o Stannis lutando por si mesmo, ou lutando pelo Edric Storm. A gente já teria uma fragmentação total dessas alianças. A gente também tem um cenário em que o Robert não casa com a Marjorie, mas ele legitima o Edric Storm e casa o Edric Storm com a Marjorie ou com a Shireen. Também cenários que eu acho mais fracos, mas que levariam esses mesmos problemas caso o Robert morresse em batalha. E vamos lembrar que o Martin cria história sempre com acontecimentos que a gente não espera. As batalhas têm finais que a gente não espera, tem traições, tem erros de cálculos militares, como o Edmure Tully acaba cometendo. A gente tem coisas inesperadas, como a Catelyn libertando o Jaime. A gente tem coisas inesperadas, como o Theon tomando o Winterfell. Então, a Guerra dos Cinco Reis, ela vai por um caminho cheio de decisões pessoais dos personagens que mudam toda a narrativa. Então, com certeza, aqui a gente teria isso também. E eu acho que é muito interessante esse cenário, porque a gente teria uma guerra do Joffrey, rei do Rochedo, com o apoio dos Lannisters, talvez com uma aliança frágil com os Greyjoy, mas uma guerra liderada pelo Tywin, uma guerra de resistência do Tywin, contra o rei Robert casado com a Marjorie, numa tentativa ali de dominar e subjugar os Lannisters completamente. Eu acho que seria uma guerra que, por mais que inicialmente parece que os números estão muito, e as chances estão muito do lado do rei Robert, eu acho que o Tywin teria muita chance de vencer. Teria muito esperneio, poderia espernear muito e quem sabe até sair vitorioso no final dessa guerra, hein? Porque eu acho que o Tywin é um cara que não pode ser subestimado. Acho que ele criaria estratégias de defender as terras ocidentais com todas as forças, conseguiria criar problemas nos vassalos dos seus aliados, conseguiria trazer reforços vindo de Essos e ainda conseguiria criar armadilhas e táticas tão ousadas quanto o Casamento Vermelho para talvez eliminar as lideranças dos seus inimigos. Eu não sei se eu apostaria contra o Tywin, mesmo num cenário tão adverso. Eu acho que eu ainda acredito que ele venceria. O Ned Stark, quando pensa nessa situação, ele tem muita certeza de que ele e o Robert poderiam vencer o Tywin de uma forma absoluta. Mas, vendo tudo que aconteceu na Guerra dos Cinco Reis, eu acho até que o Tywin é um cara mais sortudo que os seus inimigos, e ele teria mais chance de vencer. E claro, além de toda a questão da guerra, também sobram alguns detalhes. Por exemplo, se o Ned e o Robert vencessem essa guerra, eu vejo que eventualmente o Ned
iria renunciar ao posto de mão do rei. Talvez até o Robert renunciasse à coroa, ou se mantivesse rei, mas tendo um herdeiro mais claro, talvez o Robert... Porque o Robert fala que o sonho dele era sair, ir pra Essos, viver como um mercenário ou como um bêbado. Mas ele não faz isso porque ele tem medo do Joffrey, que ele acha que ele não deixaria o Joffrey sendo rei. Ele precisa consertar o Joffrey primeiro. Se ele vencesse essa guerra sem o Joffrey, eu acho que talvez o Robert não renunciasse à coroa, mas iria tentar fazer um Eurotrip. Iria fazer uma viagem, um intercâmbio para Essos, deixava o Stannis governando em Porto Real, ou algum outro regente, e o Mace Tyrell governando como regente, e iria para Essos para curtir. Nesse cenário, eu acho que o Ned Stark renunciaria ao cargo de mão do rei, já cumprindo seu dever de livrar a corte dos Lannisters, voltaria para Porto Real, para Winterfell, iria ver o Jon na muralha, contaria a verdade pro Jon sobre sua família. Talvez aí a última ameaça que faltasse lidar seria a Daenerys. Mas aí eu acho que o Robert iria querer continuar enviando assassinos para matar a Daenerys. E mais cedo ou tarde talvez rolasse uma invasão ainda. E por isso que eu acho que Dorne se manteria neutra numa guerra entre os Lannisters e o Trono de Ferro, para poder ter as suas forças para apoiar a Daenerys quando eles voltassem para Westeros. Ou o Jovem Griff, sei lá, se o Jovem Griff existiria nessa versão, porque o Jovem Griff parece ter surgido aos 45 minutos do segundo tempo do 5º livro. Então, acho que daí o Trono de Ferro teria só que lidar com a Daenerys, com uma possível invasão do Dothraki por parte dela. Mas talvez com o Trono de Ferro vencendo a guerra contra os Lannisters, talvez isso enfraquecesse a vontade da Daenerys de voltar. Talvez ela ficasse só em Essos mesmo, tentando reconstruir o Império Valeriano, como eu já disse, que eu acho que é uma teoria que faria sentido. Não sei. Mas eu ainda assim também não sei se o Trono de Ferro venceria tão fácil. Acho que eu ainda apostaria no Tyrion Lannister vencendo essa guerra contra o Robert. Mas é isso, pessoal. Essa é a minha teoria do que aconteceria caso o Robert não morresse. Eu acho que a gente teria uma história de guerra, 5 livros também recheados com guerras, uma longa guerra em todo Westeros que iria consumir todo o território, mas acho que não seria a Guerra dos 5 Reis. Seria uma guerra de pais e filhos, entre aspas, do Joffrey, representado pelo Tywin, contra o Robert e os seus irmãos e os seus amigos Ned Stark. Mas acho que ainda assim seria uma guerra longa, extensa, com muito espaço para reviravoltas e surpresas e muitas batalhas épicas e muito sofrimento também, porque quando os nobres jogam seu jogo dos tronos, quem sofrem são o povo comum, que continuaria sofrendo de qualquer jeito. E no final das contas, a ameaça dos outros iria continuar vindo, e acho que via de regra, com uma guerra rolando no reino, mesmo Ned Stark não iria dar atenção tão imediata para a muralha, e os outros iriam continuar vindo para o sul, trazendo a longa noite. E aí teria que ver se isso seria resolvido ou não pós-guerra. Mas é isso, pessoal. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre essa minha teoria, a minha hipótese do que aconteceria caso o rei Robert sobrevivesse. Também, se vocês discordam, deixem nos comentários, que eu vou estar tentando ler tudo, respondendo o que eu puder. E no mais é isso. Eu tô aqui também com o Tyrion Lannister, caso vocês tenham visto, e o meu amigo Gendry. Olha só, com martelo de batalha. Muito pesudo esse Gendry, esse funquinho. Eles foram mandados por mim pelo pessoal da Ludiverse, que é um clube de assinatura de funcos muito legal. Você pode entrar no site deles, se cadastrar, criar uma lista de desejos, uma lista de favoritos dos principais funcos que você mais gosta. Tem funcos de vários tipos lá, de vários temas diferentes. Tem bastante das Crônicas de Gelo e Fogo, tem de Disney, tem de várias coisas. Você cria a sua lista de desejos com os funcos que você mais gosta. E o interessante é que todo mês eles mandam um funko surpreso para sua casa, vindo da sua lista. Ou seja, você recebe um presente misterioso de Funko todo mês aí na sua casa. É uma iniciativa muito legal, gosto bastante da loja deles. Eles já me mandaram outros, inclusive eu já sorteei aqui um Funko do Viserys que eles me mandaram para os membros do canal. Esse mês eles me mandaram esse Gendry e esse Tyrion, e você pode entrar lá pelo link que vai estar na descrição desse vídeo, e tem cupom aqui do canal que você pode usar para ter 10% de desconto na sua assinatura, beleza? Então não deixem de conferir o link da Ludiverse na descrição do vídeo. Não deixe de comentar o que vocês acham desse cenário que eu criei sobre o rei Robert estar vivo. Também não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, que eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.